porque agora um relatório da Defensoria Pública aqui de São Paulo revelou que policiais militares estão manipulando as gravações das câmeras corporais para ocultar ações irregulares. O documento encaminhado justamente ao Supremo Tribunal Federal aponta que os agentes frequentemente desligam os dispositivos, afastam-se durante as abordagens ou então obstruem as lentes, comprometendo justamente a transferência às ações policiais dos dados. Ontem, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou o uso obrigatório de câmeras corporais por policiais militares de São Paulo e também determinou a gravação ininterrupta das imagens. Também essa questão da tecnologia, Sérgio, eu queria que você explicasse, porque tem aquele equipamento que não para de gravar, tem aquele equipamento que precisa ser acionado. Ainda não há, então, uma padronização no Brasil. Os estados têm essa prerrogativa também de fazer a sua adoção. São Paulo tem o seu modelo, o Rio tem outro. Como é que o senhor avalia também essa questão das câmeras? É uma questão importante, claro, não vai resolver, a gente já até debateu sobre isso aqui, mas é uma questão que parece ser fundamental em razão dessa situação para até defender o bom trabalho policial. Esse equipamento foi introduzido inicialmente no estado de São Paulo, através da Polícia Militar do estado de São Paulo, né, que acabou introduzindo no Brasil e, a partir dessa experiência, ela tem se expandido para outras instituições policiais. Sem dúvida, para quem trabalha corretamente, utilizar esse equipamento ou não, tanto faz, não há problema nenhum. O que eu chamo a atenção é o fato da interferência do Supremo Tribunal Federal em relação à utilização dos equipamentos nos policiais militares e muitas vezes não se fala nada dos criminosos utilizarem algum equipamento específico quando estão, por exemplo, naquelas folgas, inclusive agora, no Natal e no Novo, nós teremos centenas e centenas de reeducandos, é a palavra politicamente correta para o criminoso que está cumprindo uma pena, o reeducando, ele vai ter esse equipamento em número. A maioria dos estados não tem equipamentos em números para esse reeducando. E há uma visão geral, única e exclusivamente para os policiais, né? Então, mais uma vez, infelizmente no Brasil, existe o quê? Uma criminalização das polícias e uma liberalização de atos criminosos. Vejamos, o próprio Supremo Tribunal Federal inúmeras vezes acabou por libertar criminosos e, inclusive, alguns nunca mais apareceram. Ana Beatriz, você pediu a palavra, agora com você, Ana Beatriz. Não, na verdade, a minha palavra era mais para fazer uma pergunta. A gente está aproveitando a presença do Dr. Sérgio hoje porque é um conhecimento técnico que nós aqui da mesa não estamos acostumados. Mas um pouco na esteira do que o Leandro questionou, por exemplo, os policiais desse vídeo do soco. O senhor comentou que os 3 vão ser investigados. Sim. Mas eles são afastados imediatamente ou eles continuam no exercício das funções até, por exemplo, ter um pronunciamento do órgão competente? Regra geral, preventivamente, os policiais eles são afastados da atividade operacional. Então, eles ficam dentro da delegacia? Dentro dos quartéis, cumprindo o expediente administrativo. Em alguns casos mais graves, eles respondem esse expediente no interior da corregedoria das polícias. Tá. Marcelo, só queria fazer um último comentário aqui sobre tudo que meus colegas debateram. Foi bastante intenso, inclusive. Mas eu acho que nós, como sociedade, devemos, às polícias e à própria sociedade, não politizar uma questão como essa, ou como estes últimos acontecimentos que nós estamos vendo. Eu acho que, independentemente de como você se posiciona politicamente, nenhuma pessoa, seja ela de esquerda ou de direita, assiste uma cena como essa, que uma mulher está recebendo um soco na cara, ou que uma pessoa que não está armada está sendo jogada da ponte e acha isso normal, razoável ou justificável. Da mesma forma que uma pessoa, seja de esquerda ou seja de direita, não acha normal
um bandido poder sair por aí livremente, cometendo mais crimes, enquanto está numa saída de final de ano, por exemplo. Então, eu acho que nós devemos, as polícias e a sociedade, tentar analisar essa questão toda de forma mais técnica e empática para que sejam buscadas e encontradas soluções que façam com que isso efetivamente e realmente, aí o doutor Sérgio me desculpa, se tornem casos isolados. Sem dúvida, agora quero ouvir o Zagarino. Então, Zagarino. Olha, a questão da intromissão do STF é um belo absurdo. A Ana falou, a gente tem que ser técnico. Aí o próprio STF vai e ultrapassa ali, ele transpassa os seus poderes e atinge o poder executivo do maior estado do Brasil. Ele não sabe se tem dinheiro, ele não sabe se tem no orçamento previsão, ele não sabe se existe condições operacionais. O STF, ele não sabe porque não compete a ele saber. É simples assim. Então, ele não deveria sequer falar sobre isso. Mas, mais uma vez, ele foi provocado pela Defensoria Pública, que acabou gerando esse resultado. Caberá ao Tarcísio agora, mais uma vez, e com uma manobra de articulação política, conseguir resolver esse impasse, que ele vem fazendo muito bem. Até porque ninguém é contra a utilização de câmera corporal. O Estado de São Paulo não é, porque foi o pioneiro. O governador Tarcísio não é, porque ele é o maior otimista em relação à utilização de câmeras. E, ademais, a câmera, ela protege o policial, ela ajuda, inclusive, a manter o criminoso na cadeia, porque com ela a gente consegue produzir provas melhores do que vem acontecendo. Então, a câmera corporal, ela deve ser utilizada desde que ela possa ser acionada pela central operacional de monitoramento ou pelo próprio comando ali no momento da operação. Ela não tem necessidade alguma de ser ininterrupta. Ela não tem necessidade de pegar o policial ali parado, sentado. Não faz nem sentido isso. Agora, na operação, ok, ela vai ajudar. Ela pode inibir até mesmo a conduta de um policial dar um soco na cara de uma pessoa? A gente não sabe. A gente não sabe o que levou o policial a fazer aquilo. Às vezes ele poderia dar o soco com a câmera ou sem a câmera. Não quer dizer que ele vai estar com a câmera, que ele vai deixar de fazer essa atitude idiota dele que vai gerar punição. Não é isso. A câmera serve para proteger o policial, inclusive se o policial tiver necessidade de atirar em criminoso. Eu digo isso porque o Sérgio do meu lado, ele falou assim, o policial ele vai agir numa operação como? Ele vai levar uma flor pro criminoso armado? Armado muitas vezes muito armado, com fuzil. O policial tem situações que tem a necessidade de atirar primeiro. E se ele atirar primeiro, a câmera mostrando que ele atirou primeiro, a gente tem que garantir uma coisa que é fundamental, que é a legislação protegendo o policial de poder se defender e, se necessário, abater o criminoso, porque é isso que a população espera. Lá no Guarujá e na Baixada Santista, no início desse ano, nós tivemos a Operação Escudo. 80% da população aprovou a brilhante atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em conjunto ali com a Polícia Civil, em razão de um policial que foi, infelizmente, assassinado por um sniper, repito, sniper do crime organizado. Então, quando a gente fala de polícia militar, a gente tem que ter muita cautela e entender que esses casos têm que ser devidamente punidos, inclusive dar publicidade, mas também não cair em narrativa da esquerda, porque as polícias de outros estados são muito piores, muito mais violentas, a segurança pública dos outros estados são piores que aqui do estado de São Paulo, só que, infelizmente, a narrativa do governo federal, que já está desesperado em razão da economia, está um desastre, e não ter sucessor para o presidente Lula, começa a inventar que o Tarcísio é o grande vilão, o grande culpado por uma atitude idiota de um policial militar que dá um soco em outra pessoa. Vocês só esqueceram que o próprio Tarcísio lamentou tudo isso que foi divulgado e disse que providências têm que ser tomadas. Então, assim, o próprio governador, e ninguém está contra o governador, gente, o próprio governador reconhece que tem falhas que precisam ser evoluídas. Você está sem internet, então, Ana, porque se você abrir lá, você tem lá Guilherme Boulos, a cúpula ali dos deputados da esquerda, todos atacando e principalmente pedindo a cabeça do Derrite, o maior secretário de Segurança Pública da história do estado de São Paulo, que vem atuando de forma brilhante, inclusive no combate ao crime organizado. E a esquerda pede a cabeça dele porque a polícia teve uma atitude de uma pessoa. Não, desculpa. O que eu estou discutindo aqui é vocês falarem assim, que isso se tornou uma guerra midiática porque não querem que o Tarcísio seja alçado ao poder. O Tarcísio foi o primeiro que deu a cara a tapa, e eu estou aqui elogiando o governador publicamente, para falar que tem coisa errada e que a gente precisa consertar. Para falar que ele errou, não?
Então, ele, inclusive, ele não gostava de câmeras. Ele mudou de opinião. Quero ouvir a opinião do Leandro e o Sérgio também pediu para comentar. Claro, não, a minha opinião neste caso em particular, esse que está aqui na tela, é de louvar o trabalho brilhante lá do pessoal do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Não, para quem, né, essa coisa da narrativa de esquerda tem nada a ver. Esse pessoal, por exemplo, foi o pessoal que pegou mais no pé do Fernando Haddad, por exemplo, em relação à população em situação de rua. São as mesmas pessoas, os mesmos defensores, né? Quando o Fernando Haddad, por exemplo, que é o sucessor do Lula, estava lá falando aqui como prefeito, né? Então, esse trabalho é um trabalho brilhante, fez avançar a discussão sobre segurança pública no país, né? Fez avançar a discussão sobre procedimentos em relação à polícia no país todo, né? Eu acho que não só no estado de São Paulo. A decisão, me parece, vai valer para outros estados na medida em que isso for ser sancionado. E muito me espanta, Zaga, que você, como advogado, queira impedir as pessoas de acionar o STF. Né? Então, eu acho que não faz sentido nenhum esse pessoal... Tá cheio de gente da OAB aqui, né, na Jovem Pan, precisa dar uma olhada nisso, porque toda hora vem alguém aqui que é advogado dizer que não pode acionar o STF. Pô, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que fez bem o STF. Espero que essa decisão valha para a polícia da Bahia, do Ceará, do Maranhão, para todos os estados, né? E que a gente possa, assim como no caso do SUS, viu, Zagarino? Que o pessoal fala assim, aciona o STF por causa de câmera, não sabe se vai ter dinheiro para comprar. As famílias hoje passam por um drama que é acionar o STF para conseguir remédio. E o SUS é obrigado a comprar da mesma forma. Né? Então, nesse caso é a mesma coisa, vale a mesma regra, é prioridade, né? Foi constitucionalmente decidido e tem que ser garantido. Sérgio Marques. Só fazendo um complemento, o STF, segundo a Constituição Federal, é o guardião da Constituição, né? E não o poder moderador. Esse é o grande problema. Mas foi acionado, hoje, né? Mas ele foi acionado. Sim, o problema não é o acionamento, o problema é o STF tomar a decisão de poder moderador. Poder moderador Nesse é o poder caso foi poder moderador? Não, estou dizendo no geral, não nessa situação específica. Estou falando da questão do STF propriamente dito. Mas, por exemplo, essa semana nós tivemos a maior apreensão de drogas na cidade de Assis. Era um caminhão transportando 3,2 toneladas de drogas, cocaína, com a divulgação. E pouco interessa quem era o traficante que estava ali conduzindo, se era branco, vermelho, amarelo. Ele era traficante e foi preso, ponto. Essa é a questão mais importante. E, por outro lado também, eu estou falando também no caso do estado de São Paulo, que as polícias prendem, em média, 130, 140 mil pessoas por mês. Isso também não é falado. Então, 130, 140 mil pessoas são presas, por ano, e tudo que nós vemos, essas situações todas que ocorrem, desses erros, o ser humano tem que ser combatido? Tem que ser combatido. É combatido? É combatido. É aceito? Não é aceito. Ninguém aceita isso, inclusive os próprios policiais. Agora, nós não podemos, mais uma vez, generalizarmos todas essas questões para todos os policiais, inclusive todos os policiais sendo racistas, misóginos, etc.